dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, tá? Estamos aqui fazendo o nosso Evangelho de setembro. Nós estamos começando o segundo capítulo desse que nós denominamos Gênesis, tá? O Ico fez a primeira apresentação, em que ele falou da formação planetária, a formação dos mundos. E eu venho hoje falando sobre a formação da vida orgânica, tá? O início, o surgimento do homem, o surgimento do espírito, para a gente poder conversar um pouquinho. E a Marinês, no próximo evangelho, vai trazer também um pouco mais da relação desse conhecimento da vida e a embrionagem que está por trás disso tudo. Então, para nós ensinarmos, então, hoje nossos estudos, vamos começar, então, com a nossa oração de abertura, tá bom? Sejam todos convidados. Deus, nosso Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para fazermos uma boa discussão e entendimento do que se passa, edificando o nosso caminho para a correta compreensão dos atos, e assim trabalhamos a nossa utilidade para o planeta e para o nosso Criador. Pois sabemos que estamos em evolução e que tudo progride, pois esta é a lei divina. Que assim seja. Queridos, para que possamos ter um bom entendimento do porquê desses evangelhos, dessa intuição inspirada que nós estamos tendo, todo o GEAF esse ano veio se documentando através do nosso canal do YouTube, dos outros canais que nós temos aqui com vocês, para sermos úteis. Então, depois a gente abre a discussão, e aqui eu quero agradecer a todos que participam conosco, e mandem sugestões, nos auxiliem, nos apoiem, e nos questionem, porque é para isso que nós estamos aqui, entendeu? Para que possamos dar o nosso melhor e sermos melhores ferramentas para o progresso da humanidade junto a este planeta maravilhoso. Quando nós falamos, no trimestre passado, sobre as leis de Deus, as leis divinas, nós viemos justamente pormenorizando cada uma para que pudéssemos ter o correto entendimento do que significa essa existência. E uma das leis chama a lei do progresso. E é justamente ela que vem nos denotar, vem nos mostrar, né, com claridade, o que é o processo de estar em evolução constante. Deus é um processo constante de evolução. Ele não cessa nunca. Ele está sempre criando, e assim é Deus, tá? Então, nós preparamos todo o material para vocês, para que possamos discutir, temos uma boa discussão, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor as coisas, tá? E hoje, então, agora eu vou pedir licença, que eu quero compartilhar também. Também estou aprendendo, então se fizer besteirinhas, desculpe de antemão, tá? Eu estou procurando aqui, vamos ver se vai dar certo. Acho que está dando certo, vamos ver. Já microfone, vamos lá. Deu. Vamos aprendendo juntos, né? Do começo. Módulo apresentação. Tá aqui. Queridos, a criação divina, tá? O que significa Deus? Primeira coisa, nós temos que entender que Deus é um ser supremo, é um Deus eterno, ele é algo que não teve criação, ele é a própria criação. E quando Cristo nos disse que nós somos a imagem e semelhança dele, é essa semelhança que ele nos dá, esse poder de sermos iguais a ele, que somos pura energia, que nós fomos criados por ele. Portanto, num processo de trabalhar. E Kardec, em suas pesquisas, que foi um grande codificador, né, até por toda a sua característica de conhecimentos, é um pedagogo, uma pessoa
preparada, que veio trazer para nós um norte de conhecimento, ele fala que a origem e o modo de criação dos espíritos é desconhecedora, que sabemos que foram criados simples e ignorantes, e que a ciência é que vai nos ajudar a compreender todo esse processo, tá? Então, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente que somos nós, ele veio distinto do princípio material e que ele é individualizado, por isso que somos únicos, queridos. Não tem um Marcelo igual ao outro, não existe uma Maria igual a outra. Cada espírito foi criado com a sua individualidade, o seu DNA. E nós vamos passando por todo um processo evolutivo, aonde cada momento do espírito ele vai ganhando um aprendizado. Ele vai ter um período de incubação e vai se desenvolvendo, porque é assim que vai dando. E aí nós vamos entender quando o espírito maravilhoso acopla com a matéria e ambos caminham para a sua evolução, tá? Então, aqui é o que nós temos aqui, eu ponho nesse quadro, justamente fomos criados de uma maneira que vamos, com certeza absoluta, sermos luz, aonde estaremos com um corpo maravilhoso e vibracional, tirando toda a parte material deste corpo, tá ok? Como a vida orgânica se processa? No começo tudo era caos, isso está no livro dos Espíritos, tá? Questão 43. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo. O que é necessário entendermos aqui? Quando foi feita toda a formação seculares dos planetas, essa jornada, esses engenheiros do espaço sideral são organizados. E o livro Caminho da Luz, do Emmanuel, que o Chico escreveu, ele vai trazendo todo um processo de aprendizado para nós. Então, é uma dica de leitura. A Caminho da Luz, tá? Evolução em Dois Mundos também é outra dica de leitura, aonde nós vamos entendendo que os operários de Jesus foram pacientemente elaborando todas as formas de acordo. Então, gente, está tudo correto, está tudo no seu devido lugar. As pessoas estão vindo na sua evolução. Por isso que os planetas evoluem, como o espírito evolui. E isso que é gostoso a gente entender. Leon Diniz, ele diz que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. São os reinos da natureza. Nada é por acaso. Então, o princípio inteligente foi criado, foi dado a ele a possibilidade evolutiva, aonde ele vai, através de todo o processo dele, caminhar. Então, os primórdios da vida, os planos do físico e do espiritual estão correlacionados. Nós viemos, né, somos de uma geleia cósmica, vamos assim dizer, que é o princípio inteligente, que é a mônada. E aí, através das ações dos trabalhadores espirituais, eles vão nos ambientando em cada reino. E ali nós vamos adquirindo todo o processo de uma rede filamentosa do protoplasma, para que assim, através de séculos de atividade silenciosa, vamos aprendendo. O sopro criador da eterna inteligência dera o nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam na orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações,
trabalhados no transcurso de milênios pelos operários espirituais, as mônadas celestes exprime-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasmas, que se deriva da existência organizada num globo constituído. Esse texto eu peguei em Evolução em Dois Mundos, que a gente vai entendendo qual é a nossa formação. Agora a gente vai observando, quando o Igor nos trouxe, que veio a criação da Terra dos planetas, né, na verdade, a vida na órbita planetária. E ali a gente vai observando que cada planeta ele vai trazendo a vida através desse processo, desse plasma, né, vamos assim dizer, que vai dando origem. E aí, para a gente ter pensar um pouquinho juntos, o que é o corpo humano, se também não é um grande laboratório? Quantas bactérias estão em nós agora, neste momento? Quantos microcosmos estão habitando dentro de cada ser humano que está lendo esse texto comigo? Nós estamos dando vida, nós somos embrionários de outras células. Nossa boca, nosso suor, nosso tato. Quanto, por isso que a gente transmite as coisas. Isso é mágico, é magnânico entender, né? Esses caracteres biológicos que são visíveis e invisíveis, que vai trabalhando no perispírito. Eu vou falar um pouquinho do perispírito mais para frente, tá? Para que esse princípio inteligente que nós chamamos, que nós podemos dar o nome, né, do fluido, vai trabalhando em todos os processos. E abismem-se, 1,5 bilhão de anos, o espírito vai trabalhando em seu grande aprendizado. Então, só para a gente ter uma ideia mais direcionada, Deus nos cria através do seu fluido cosmicial, FCU, ele vai organizando e materializando o processo. Pega um planeta, que no caso nosso é a Terra, vai nos dando todo o processo geológico que aqui existem já na Terra, para que este espírito que está criado através do fluido, que tem a essência da vida, em cima do cérebro sagrado, que chama-se protoplasma, vai dando a vida ao globo terrestre. E aí começamos as primeiras organizações unicelulares. Aí começa o início da vida. Dessas organismos unicelulares, partimos para os pluricelulares. E aí o espírito começa a trabalhar todo o seu processo evolutivo. Quando ele vai estagiar no reino, ele passou já pelo processo do reino mineral, vocês observaram, né? Quando eu pus lá a parte geológica da Terra. Ele já começou a trabalhar o seu processo embrionário, em cima dessa geleia cósmica. Agora, no reino vegetal, o espírito começa a amadurecer as sensações. É quando ele vai fazendo toda a troca. Olha que gostoso. Quando ele começa a entender o poder do sol, o poder do oxigênio, que é o que as plantas nos ensinam. O corpo começa a levitar, começa a se movimentar através das plantas, elas começam a ter as sensações. Em cima disso, o espírito, já que pegou este aprendizado, caminha para o reino animal, que é o princípio inteligente que começa a desenvolver. Por isso que os animais têm inteligência, sim, mas são muito direcionados pelo instinto, que é justamente ele poder se conservar, ele poder se reproduzir, e ao mesmo tempo ele tem um processo de destruição. Olha o espírito tendo todo o aprendizado, ele entendendo o processo reprodutivo, o processo da caça, o processo do cuidar, o processo do se libertar. E aí, tendo o reino animal já em belo processo evolutivo, esse espírito torna-se espécie intermediária. Então, ele começa a habitar planetas dentro daquele processo que ele consegue se adaptar. E muitos vão agora para o reino nominal, que é o que nós vivenciamos hoje. É o princípio espiritual que começa a ter o processo do livre-arbítrio, vai ter uma matéria direcionada a ele, para que ele possa, sim, agora no reino nominal,
fazer a sua caminhada evolutiva de consciência, de responsabilidade. Nós não podemos dar responsabilidade ao animal. Ele não tem o livre-arbítrio, mas ele é um espírito em evolução, que nem nós temos nas plantas, mas elas dependem de alguém, eles dependem de algo. Coisa que no humano, este ser hominal, não vou dizer humano, hominal, começa a ter, adquire este poder de escolha. Por quê? Porque ele vai caminhar para o reino angélico. É esse o processo. O reino angélico é o nosso vértice. É para isso que estamos buscando. E quando nós falamos, então, que no princípio inteligente, o mineral nos atrai, o vegetal nos dá a possibilidade da sensação, no animal, o instinto nos conduz ao processo criativo, ao processo reprodutivo, ao processo de entendimento, ao processo de societário. Quantos animais começam a viver em sociedade, em grupos, em bandos, e ali vão distinguindo. Você vê que nasce o líder, nasce as abelhas operárias, as formigas padronizadas. Então, você vai trabalhando todo o processo de aprendizado, que no nominal vem a razão. Aqui nós adquirimos o poder de entendimento. Por isso que a consciência é o grande processo no homem. Quanto mais consciência ele tem daquilo que ele tem que fazer, mais evoluído ele vai se tornando. E quando se entra no último momento, que é o angelical, ele é puramente energia. Ele trabalha essencialmente o ser de luz. Então, a matéria já não é mais densa, quer dizer, nem existe mais matéria na realidade, né? E aí esse princípio vem justamente trabalhando. Esse é um quadro que eu coloco, que eu achei muito gostosinho, que eu falo que ele é bem lúdico, né? Você observar que esse processo da evolução é toda a jornada que vai sofrendo o espírito no minério, no vegetal, no animal, nominal, até chegar ao angelical, que seria o espírito de luz, o espírito necessário, o espírito formatado, ok? O homem é um espírito encarnado em um corpo material. E o perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. O que eu preciso passar para a gente conversar um pouquinho mais? Entendemos, então, que os planetas são formados, que são um trabalho sempre em evolução, que para nesse planeta ter uma vida, seja a maneira dela, tá? Cada planeta tem a sua materialidade, isso deixa bem claro que é importante isso. Essa materialidade desse planeta vai se dar conforme a necessidade dele, tá? A Terra trabalha num processo que podemos ter em outros planetas. E esta comunicação entre espírito, que é um corpo sutil, leve, e uma matéria que é densa, pesada, que provém de uma geleia cósmica, que ela vem trabalhando de uma necessidade mais pesada, mais densa, eles precisam conversar. E aí, Kardec, estudando, percebeu que existem corpos entre o espírito e a matéria. Querido, são vários corpos, mas nós vamos pegar num que precisa ser falado. Chama-se perispírito. É este corpo que é material, porém ele é semi, e que ele é espiritual, porém ele não é total. Então ele vai dar um processo de aprendizado. É o corpo, como está nessa gravura agora, que tem a comunicabilidade com o espírito, que se faz através do perispírito. Você observa pela própria figura que ele é um corpo que detém as duas nuances para poder fazer todo o aprendizado evolutivo. Ok? O complexo humano, né, o espírito, que é um processo inteligente do universo, que foi criado, individualizado, que é um ser principal, que pensa, ele sobrevive, ele é limitado, porque ele precisa aprender. Ele precisa ter uma necessidade de aprendizado. Este espírito, para evoluir, ele precisa de uma matéria. E essa matéria precisa de um comunicador, que nós damos o nome, então, do perispírito.
que ele é formado através do fluido cósmico universal, FCU. Ele é um invólucro semimaterial, ele é um invólucro intermediário de união. Ele trabalha na forma humana num espaço fluídico vaporoso. Ele é o grande agente nas relações mediúnicas. É o perispírito que sofre todo o processo. Então, quando a gente dá o passe, a gente dá o passe no perispírito. Quando nós desencarnamos, é o nosso perispírito que deixa a matéria entrar em decomposição e o perispírito vai para a sua área espiritual, que tem a ele a sua correspondência, vamos assim dizer. Ele está ali, ele trabalha dentro daquele processo de aprendizado, e desse processo ele sobrevive fazendo as mutações dele. Porque o perispírito, gente, ele tem várias propriedades. Ele tem plasticidade, por isso que o perispírito ele se molda a cada reencarnação. Hoje o Marcelo está aqui, 1,87 m, lindão, bonitão, porém, na última reencarnação ele podia ter 1,30 m, 1,40 m, 1,70 m, loiro, de olhos verdes, ruivo. Não sabemos, porque isso ele vai trabalhando, ele é plástico. Esse perispírito, ele é modelador. Ele tem todas as formas, ele tem a ponderabilidade, ele tem a penetrabilidade, ele tem a mutabilidade. E olha que coisa bacana. Ele vai trazendo, e é ele, o perispírito, que dá visibilidade. Então, quando a gente fala assim, tive visões, o que você está observando que veio? Não é um espírito, é um perispírito. É o que se apresenta para nós, que se torna tangível aos nossos olhos, que dá para que possamos aprender e conversar. Quando dá a incorporação nos médiums, isso que é bacana, não existe a história, meu espírito sai do corpo e entra outro espírito em mim. Não. O perispírito meu acopla da passagem para que o outro perispírito que está ali, fazendo a comunicação, se interajam. E é algo muito, muito gostoso, por isso que, dependendo, a gente torna a forma do perispírito comunicante, um preto velho, faz a forma de falar, dobra o corpo, dobra as mãos, trabalha com os trejeitos, porque aquele perispírito é modelador. E a gente, por respeito à forma original, a gente dá aquela passagem. Chama-se respeito. E, ao mesmo tempo, nós também temos, junto deste processo de mediunidade, a ajuda evolucional para ambos. Porque os espíritos estão sempre evoluindo. Todos nós estamos evoluindo. Então, os nossos mentores também. Até porque a gente tem que entender, para um planeta de provas e expiações, os mentores que estão habitando aqui são mentores evoluídos, sim, mas não são mentores de outra orbe celestial. Eles trabalham conosco porque estão evoluídos, estão nos ajudando a evoluir. Porém, são espíritos, são protetores da Terra, são mediadores que trabalham com essa densidade, porque senão eles não conseguiam acoplar em nós. E a gente vai estudando e vai aprendendo. Então, Marcelo jamais vai dar passagem a um ser crístico, porque eu não tenho essa energia ainda. Vou ter, mas hoje eu não tenho. Então, eu não consigo fazer um ser de luz total, fazer em mim um responsável dele. Não tenho como. Estou lutando para isso, mas hoje ainda não dá. Por isso que a gente vai sempre se evoluindo, orando, se colocando a serviço do bem, para que estes benfeitores da ordem celestial possam nos utilizar como ferramentas sábias para o processo evolutivo do planeta e do espírito. Porque todos nós estamos evoluindo e a evolução não cessa. Tá ok? Então, entendendo um pouquinho, então, esse perispírito é o grande agente que vai se fazendo a formação. Para que a gente também tenha um entendimento da formação planetária, então nós observamos que Deus criou o ser, que veio através do fluido cósmico universal trabalhando, que veio se modelando,
que veio criando, que veio a matéria, que veio o espírito, que veio um corpo comunicante chamado perispírito, nós temos dentro destes espíritos a sua classe, que é justamente aonde vão cada um estagiar, vão trabalhar, vão estar acoplados dentro dos planetas, dentro das suas configurações, né? A primeira ordem é a ordem dos espíritos puros, que todos nós seremos. É a comunhão final com Deus, é a máxima do amor, é o processo celestial que nós queremos, né? Nós temos a segunda ordem dos espíritos bons, aonde o bem predomina, o desejo do bem. Então, quando o Igor passou isso para nós, quando a gente foi estudando os planetas, né, a gente foi entendendo cada um, quando você fala assim, planeta celestial, o planeta feliz, é estes espíritos do bons que trabalham lá, que têm o desejo do bem. Que nem nós estamos trabalhando na prévia da segunda ordem, quando um planeta que nem a Terra está buscando a regeneração, o desejo do bem, da bondade, o bem predomina, porém ainda no planeta de regeneração existe maldade. A maldade é menor do que no planeta de provas e expiações que está passando, que a Terra está terminando esse estágio, aonde a maldade é terrenda, que é a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, aonde temos uma malignidade muito grande, orgulho, ódio, inveja, ignorância, intriga, maledicência. Então você observa isso e fala, meu Senhor Jesus, que misericórdia divina é essa? Porque são espíritos muito imperfeitos, porém são evolutivos e eles estão em aprendizado. Então nós temos que ter esta consciência que esses espíritos imperfeitos todos tangerão para a perfeição. A lógica é essa. Deus não é imperfeito, Deus não é maquiavélico, nós temos que entender isso. Então, ele não cria nada, e aí vem uma frase que a gente vai observando, que eu até coloco aqui depois para vocês no final, que a gente está trabalhando. E só para clarear um pouquinho mais, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. Quando eu falo dos espíritos imperfeitos, nós temos as classes. Os impuros, né, que estão ali bem pesados, que a gente vai trabalhar, os levianos, os pseudo-sábios, que são os enganadores, os neutros e os perturbadores. São esses espíritos que estão totalmente, nós trabalhamos muito no seu processo de evolução. Para que eles se tornem benevolentes, aí ele vai melhorando de classe, vai se tornando sábios e prudentes, aonde o espírito de sabedoria vem até chegar à ordem superior, que é a segunda classe. E aí sim, ao estado puro. Querido, é um processo longínquo, tá? É um caminhar maravilhoso. E sim, estamos estagiando primeiro. Agora estamos ainda na terceira ordem. Todos aqui estão na Terra, com alguns já misturados entre nós, da quinta classe, da quarta classe, né, que são espíritos sábios, prudentes, que vêm nos orientando. Observe uma frase de Jesus que ele nos dá quando ele faz a passagem pela Terra, que ele se torna matéria também, que ele vem para cá habitar entre nós. Ele fala isso. Vocês foram muito mais do que eu fiz. Porque nesse processo, Jesus também está evoluindo, queridos. Então, olha que gostoso. Ele não se diz que ele é totalmente perfeito, somente meu pai. E aí você vai observando como as coisas a gente tem que estudar para entender. Ele fala, perfeito somente o meu pai. Só Deus é perfeito. Os demais espíritos estão todos em evolução. Então, quando você pegar um espírito que está lá, leviano, um espírito perturbado, vamos sempre entender que ele está aprendendo e que em algum momento ele vai melhorar, e para que isso aconteça, ele tem que ter querência, vontade, porque Deus não cria seres maléficos. A palavra demônio, eu fui pesquisar e achei esse site aqui legal, é gênio, é inteligência, e ele está trabalhando todos os seres
Então, como é interessante quando você observa que Deus é um ser tão poderoso que ele fez a criação de todos. E quando você empodera o mal, o mal, você alimenta uma corja que está em evolução. Então, nós temos que entender que devemos fazer a correta alimentação através da boa conduta, através dos bons pensamentos, para que estes espíritos possam também se desenrolar e se desenvolverem. Porque eles precisam deste entendimento, eles precisam dessa necessidade de aprendizado na vida deles. Como nós, todos nós estamos vivendo e aprendendo isso. Nada é por acaso. E temos que entender isso, tá? E aí vem aquela pergunta: Marcelo, existe vida em outro planeta? Gente, com certeza mais do que absoluta. Mas mais do que absoluta. Os ETs trabalham, existe vida em Marte, em Júpiter, em outras galáxias, porque Deus, querido, não vai perder espaço nele, no Criador dele, só com a Terra. Então temos que sair desse mundinho pequeno que a gente acha, né? Que só tem aqui, que a planeta Terra. Gente, o planeta Terra é um cisco. Então, sim, no Livro dos Espíritos, ele pergunta: são habitados todos os grupos que se movem no espaço? Deus povoou de seres vivos os mundos. E aí você começa a observar: Marcelo, o mundo, sim, porque é justamente o mundo, não tem só o Brasil, não é? O planeta Terra passando nesse estágio de provas, expiações para regeneração. Outros planetas concorrem também com esse processo de aprendizado. Então, esses espíritos podem ter reencarnes em outros planetas. E aí vem a pergunta 176. Depois de haver encarnado nos mundos, podemos encarnar neste? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que se não faz num, faz-se no outro. Deus auxilia o homem através do homem. E é assim que vem. E aí a gente vai começar a entender, então, aí a gente fala assim, os exilados de capela. Vai ter os exilados da Terra? Vai ter os exilados da Terra, queridos. Já está tendo, inclusive, que são justamente pessoas que vão agregar sabedoria. Para a capela, naquele momento, aquela gama de espíritos não tinha a mesma conhecimento necessário para continuar lá. Então, eles precisaram sair do planeta e habitar o planeta que lhes faziam referência, que no caso, por exemplo, foi a Terra. Só que eles eram seres extremamente superiores com os seres que estavam aqui, que nós chamamos das raças adâmicas. E aí a gente vai entendendo como foi povoada a Terra em diversos modos, diversas formas de vidas aqui dentro. E aí a gente começa a matar agora aquelas historinhas da Gênesis, né? Adão e Eva, né? Coitadinho do Adão, foi criado só do barro, um Adão, e a Eva ainda vem da costela dele, e aí mostrando, né? Como a Bíblia é machista, né? Colocando a mulher subalterna ao homem, que é uma costela dele, criada em segundo plano. Desculpa, aqui vamos derrubar por terra essas teorias. Deus criou o espírito. O sexo é só um detalhe. O espírito foi feito e estagiado no vegetal, no mineral, no animal, e ali não há sexo definido. Como no nominal, ele vem como um fator de aprendizado. E aí a gente vai entendendo que preconceitos, qualquer forma de querer diferenciar um ser do outro, não é criação divina, é criação dos homens. E aí você começa a ver que algumas coisas as pessoas vão pondo porque precisam ter o poder sobre o outro, né? Então, imagina eu colocar um Deus bonzinho. Não, eu tenho que colocar um Deus mau, um Deus punitivo, um Deus criador, um Deus que só fez homem e mulher, um Deus que fez... Então, esse Deus torna-se um ser tão difícil de querer ter perto que ele afasta as pessoas do amor. Deus não criou religião alguma. Deus criou o ser humano.
Deus criou o espírito. E esse espírito, no seu processo evolutivo, vai tendo seus aprendizados. E isso que é mais importante entender, porque nós somos de uma globe celestial. O nosso final é que nem está nesse quadro. É chegar lá no fim, como luz. Esta é a imagem e semelhança divina. Eu espero que esteja passando aqui para que vocês possam entender, então, que a historinha de Adão e Eva é uma grande metáfora, né? Não existe isso. Imagina um filho transando com outro filho. Não tem lógica. A gente que estuda ciência, a gente que respeita a ciência, a biologia, a química, a física, a gente observa que é muita besteira que se põe, né? E não estou questionando a Bíblia só, não. Eu questiono qualquer ser que emburrece o ser humano. E nós temos que nos libertar desse emburrecimento. A Bíblia tem coisas importantíssimas, é um livro maravilhoso, de uma historicidade exemplar, como também é a codificação de Kardec. Mas aquele ser humano que se fica irrigado somente naquilo e não abre a mente para as novas descobertas, não progride e não ajuda a progredir quem está ao seu lado. Kardec foi muito claro quando diz que o Espiritismo vai acompanhar a ciência, naquilo que ela vier provando, porque este é o grande beleza. Deus está na criação, Deus está na mão do médico que vai consultar as pessoas, na mão do cientista que cria as possibilidades dos remédios, das vacinas, porque é justamente isso, queridos. Tudo. Observe a vida que nós temos material hoje, e a vida material de 15 anos atrás. É diferente. Mas qual é o processo espiritual? É o material? Não. É essa coisa que nós temos que entender. O processo espiritual é a evolução do caráter do espírito encarnado. A evolução do poder espiritual que ele tem. Porque o material é um processo do aprendizado, mas ele se libertar de todas as angústias, de todas as coisas que impeçam o espírito para que ele seja puro, são amarras que vai trabalhando e ele vai dificultando o seu processo. Então, isso que é o gostoso, quando nós podemos ter este entendimento de trabalhar e entender qual é o nosso objetivo. Quando a gente observa, amanhã eu vou fazer tal coisa, começa a ver o que você está fazendo de verdade. Qual é o teu processo? Qual é a tua preguiça? Porque ele está lá. Todos nós, na viagem da evolução, estamos na mira do aperfeiçoamento. Todos vão ser. Através do barro de nossos próprios instintos, do cascalho das provas, da trituração da crítica e da água, do suor e das lágrimas, é que recolhemos o ouro de luz da experiência. E isso é muito importante. Tudo vem para que nós possamos ser felizes. Não coloque, não empodere a maldade, não empodere os nossos irmãozinhos que ainda se alimentam dessa energia negativa. Vamos pensar positivos, vamos ser úteis. Fomos criados para sermos luz, fomos criados para evoluirmos. Então, o processo da criação divina, deste amor incondicional do Pai Maior, nos dá esta oportunidade de estarmos fazendo o nosso melhor. E aqui eu termino os slides, tá? Espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho. Gente, eu não consigo encerrar aqui todo o processo de aprendizado. É muita coisa, tá? Então, assim, pesquisem. Eu só quis mostrar um pouquinho como se dá a vida, a criação divina, a matéria, o espírito, o perispírito, essa jornada que existe vida em outros planetas, que essas algumas bobeirinhas que estão escritas na nossa literatura universal aí, de Adão e Eva, cobra, paraíso, inferno, são regras que a gente vai lendo, aprendendo, discernindo e evoluindo. E aí a gente vai vendo, então, a criação das raças, a criação do ser humano. Então, hoje, a Terra
tem uma certa materialidade, que está trabalhando na regeneração, que estamos tendo espíritos de regeneração já voltando para o período da Terra, para nos impulsionar na nossa evolução, que é este o processo que a Terra vai sofrer, que esses espíritos. Então, nós temos a característica de provas e expiações, vamos habitar planetas de provas e expiações. Então, olha que gostoso quando você observa e está tudo em você. A sua decisão de fazer melhor, usar o seu presente em boas plantações para que as suas colheitas sejam frutíferas. E aí você entende como Deus é tão bom e misericordioso conosco que nos empodera totalmente. Em todos os momentos, Ele nos dá a ferramenta para que nós, somente nós, sejamos donos do nosso destino. Quando eu terceirizo alguma coisa, eu estou me colocando ao papel de escravo. E aí não há culpados, né? O grande vilão mora aqui dentro. Então nós temos que entender que somos seres evolutivos e que todos são filhos de Deus, tá bom? Agradeço entrar na casa de vocês, poder passar um pouquinho da experiência, do aprendizado. Tem muita coisa, volto a frisar. Sejamos felizes, busquemos a paz. E como diz Cristo, que a paz esteja com você, dentro de você, tá? Temos uma noite maravilhosa, vibremos muito amor, muita paz a cada um. Fiquemos com Deus. Foi um prazer. Beijão!